Olá, pessoal do nono, tudo bem? Aqui é a professora Fabiana, de língua portuguesa. Estou com muitas saudades de vocês, mas como ainda estamos na quarentena, a gente tem que continuar nossas atividades, né? Nem que seja online. Nesse material aqui, nós temos a canção de Noel Rosa, chamada Não Tem Tradução. Ele é um mestre da MPB. Aqui está dizendo que ele está falando nessa canção sobre o Rio do passado, tá? Embaixo tem o link para vocês ouvirem a música. Ao lado tem a tradução da palavra foxtrot, que aparece na letra, tá? Então podemos começar aí com a número 1. A letra da canção se refere à época em que o cinema falado virou sucesso no Brasil. Foi uma época de grande influência estrangeira, principalmente dos Estados Unidos, que divulgavam seu estilo de vida, sua língua e sua cultura nos filmes. Era o início do século XX e o cinema inspirava os brasileiros. Pergunta é: como a letra da canção se refere ao cinema falado? Desculpa. Vocês vão analisar aí e responder a número 1, tá? Número 2. Observe atentamente os versos, abre aspas. Mais tarde, o malandro deixou de sambar, dando pinote, na gafieira dançar o foxtrot. Fecha aspas. Agora responda. A que transformação se refere o texto no primeiro verso? Você vai lá no primeiro verso para descobrir a que transformação ele se refere, tá? 3. Explique os versos, abre aspas. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro. Já passou de português. Fecha aspas. Vou explicar aí esses dois versos, tá? Vamos passar para outra página. Continuando aí a interpretação do texto, tá? Número 4. O que, segundo o texto, abre aspas, não tem tradução, fecha aspas. Então, é para simplesmente explicar o título, tá? O que não tem tradução? 5. Sobre os versos, abre aspas. Amor lá no morro é amor para chuchu. As rimas do samba não são I love you. Fecha aspas. Vamos lá. Que gíria tipicamente brasileira é utilizada aí? Em um desses versos. O que essa gíria significa? Vocês vão identificar onde tem uma gíria aí e o que ela significa, tá? B. Que crítica se percebe nesses versos? Tem uma crítica aí, tá? Implícita, tá, gente? Então, vocês vão analisar para poder responder. C. Nesses versos, predomina o uso formal ou informal da língua portuguesa? Lembrando, o uso formal é aquele uso, aquela língua, né? Aquela linguagem correta, aquela linguagem que a gente precisa ter com os nossos superiores quando nós vamos falar em público, dar uma palestra, escrever notícias, né? E não precisamos ter, ou melhor, precisamos ter a escrita correta, né? E a fala correta. Ao contrário da linguagem informal que temos com a nossa família, com os nossos amigos, a gente até usa gírias, né? Abreviações, a gente não tem aquela preocupação de falar corretamente, né? Então, é a linguagem informal. Qual das duas predomina nesses versos, tá? Vocês vão citar algumas palavras, alguns termos ou algumas expressões para justificar aí a sua resposta, tá? São duas respostas. A primeira você vai escolher entre formal e informal e a justificar depois retirando dos versos as palavras para aí justificar a sua resposta, tá? Vamos lá.
O uso de palavras estrangeiras na língua portuguesa é um tema importante. Chamamos de estrangeirismo o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas, no idioma pátrio, né? Vindas de fora para o nosso idioma. Para você refletir, leia a declaração de Sérgio Nogueira, renomado professor, sobre o tema. Aqui está perguntando a ele se ele se incomoda muito com os estrangeirismos. Gente, só para lembrar, assim, para reforçar, né, que o estrangeirismo é o uso de uma palavra ou expressão estrangeira que pode ter ou não tradução. A gente se apropria dessas palavras no nosso dia a dia, tá? Vamos, por exemplo, show, site, pizza, shopping, hot dog, mouse, abajur. Essas palavras são de outro idioma que a gente usa tranquilamente no nosso, tá? E, por exemplo, quando eu falo shopping, eu não preciso traduzir o que eu estou me referindo, não é isso? Todo mundo já sabe o que é um shopping, o que é uma pizza, né? Agora tem essa palavra live, que a gente está ouvindo muito na quarentena, né? Que os artistas estão fazendo shows ao vivo da casa deles, né? Então, hoje tem a live da Marília Mendonça, amanhã vai ter a live do Ferrugem, né? Então, isso já tá, essa palavrinha já tá, a gente está se apropriando dela. Quer dizer o quê? Que é ao vivo, que é um show ao vivo, que é algo ao vivo, tá? E isso a gente não usava muito essa palavra, agora tá se usando tanto que vai acabar fazendo parte do nosso dia a dia aí, tá? Depois da quarentena. Então, tem aqui uma pergunta para o Sérgio Nogueira, né? Se ele se incomoda muito com esse tipo de uso das palavras estrangeiras no nosso idioma. Então, ele responde: o problema é que o brasileiro gosta tanto de estrangeirismo que usa até quando não precisa. Se você traz um estrangeirismo novo que enriquece o vocábulo, nada demais. Sou moderado, não tenho nada contra estrangeirismo, mas acho que há muito exagero. Se posso falar futebol de areia, não falo beach soccer, né? Realmente, também concordo, não tem tanta necessidade. Mas é a opinião dele, né? Vamos lá. Continuando esse material, passamos a um outro assunto. Veja que interessante essa afirmação do escritor Gabriel Garcia Marques, que estava no seu material didático carioca, do primeiro bimestre. Abre aspas. A vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda. E como recorda para contá-la. Fecha aspas. Então, aqui nós temos um próximo texto, que é uma crônica de Rubem Alves, né? Tá dizendo que é um fragmento, ou seja, é uma parte só da crônica dele, não tá ela inteira, tá? O nome é Sobre as Memórias. Então, vocês vão ler esse texto aí, tá? Para responder o questionário da outra página.